Queridos, é um desafio a gente falar sobre a palavra de Deus na sequência, que é o que nós fazemos aqui. Porque às vezes vem textos para a gente pregar que a gente simplesmente não estava esperando por eles. A gente faz isso aqui, a gente pega e começa a pregar desde o primeiro parágrafo e seguimos até o final de um livro inteiro, de uma seção da Bíblia. Então hoje nós vamos pregar um texto que é bastante desafiador e a gente faz isso porque ele está na sequência. E vocês vão ver por que ele é desafiador. O alvo que eu creio que nós temos que todos ter hoje de manhã é entender que a graça de Deus quer que as nossas famílias sejam continuamente, constantemente, uma vez mais restauradas. Não é que Deus restaura a nossa família lá atrás e ponto, acabou. É que Ele quer constantemente levar a gente de volta para o momento da restauração. Eu queria convidar você de novo a ficar em pé. O Alan, que gosta dos exercícios, né, Alan? Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 18. E vamos ler até o final do capítulo, até o versículo 29. Gênesis, capítulo 9, do versículo 18 até o 29. Gênesis 9, do versículo 18 ao 29. A palavra de Deus diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda, Pai, para iluminar a nossa mente. Ó Deus, para nos dar essa fé que abre o nosso entendimento para o que a Tua palavra está dizendo e para aquilo que o Senhor especificamente quer aplicar no meu coração e no coração de cada uma das pessoas que está aqui. Nós clamamos agora, ó Pai, que os Teus anjos nos protejam e que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações, de todos nós, de cada um de nós, para que seja promovida em nós a mudança que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos de Ti. Louvado seja o Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu não sei se vocês se lembram de todos os detalhes do que aconteceu até agora nessa história. É uma história de grandes acontecimentos. Na verdade, não é só uma história de grandes acontecimentos. É o maior acontecimento de destruição que aconteceu na história. Acaba de acontecer. O dilúvio destruiu toda a face da terra e matou toda a humanidade de então. Destruiu tudo que havia vivo sobre a face da terra, menos aqueles que estavam na arca desse homem, de Noé. Não há como dizer mais coisas boas desse homem, Noé. Todo mundo em volta
não ouviu a Deus, e ele ouviu. Todo mundo em volta não quis obedecer a Deus, e ele quis. E não por 1 ano, 2, nem mesmo décadas. Foram 100 anos. 100 anos ele ouvindo a Deus, sendo chamado de louco, sendo chamado de estranho, de esquisito. E ele constrói um barco numa época que não tinha onde colocar esse barco, num lugar onde não fazia sentido. E esse barco, essa arca, é imensa. E ele leva bichos para dentro dessa arca, o que em si já deveria chamar a atenção das pessoas, porque como que ele conseguiria levar sozinho esse tanto de bicho, esse tanto de animais para dentro da arca? Mas mesmo assim, ninguém presta atenção. Ele ainda é chamado de louco. E vem as águas e cobrem tudo e acaba com toda aquela história. E ele passa ali alguns meses dentro daquela arca, com todos aqueles animais, com sua família, e a fé dele não esmorece. O que Deus viu antes da história começar, essa história começar, que ele era justo no meio de um monte de pessoas injustas, se confirma dentro da arca. Ele é justo até o fim desse período. E ele sai da arca. E quando ele sai da arca, é exatamente esse momento que nós lemos. O grande herói da história até agora, Noé, um homem que andou com Deus, o homem que demonstrou por palavras e ações até que ponto tem que ir a nossa fé, até uma entrega total, absoluta, de mente, de coração, de ações. Esse homem volta para o dia a dia normal de sua vida antes do seu chamado para construir a arca. E ele era um jardineiro, assim como o seu antepassado Adão. Ele foi chamado por Deus para cuidar do jardim. E ele começa a plantar. E uma das coisas que ele planta, na verdade, é a única que é enfatizada no texto, é que ele planta uma vinha. E daí começa a nossa história. Veja, se tem uma coisa que nós temos que começar a perceber nessa história antes de continuar, é que mesmo em momentos de grandes acontecimentos, que ultrapassam a gente, que vai além da nossa família, da nossa história, Deus não deixa de prestar atenção nos descontroles, nos descaminhos, nas coisas que acontecem com a nossa família. Cada detalhe da vida dos meus filhos, das minhas filhas, na vida da minha esposa, da vida da minha casa, da minha família, Deus presta atenção. Mesmo que o maior empreendimento sobre a face da terra esteja agora sendo colocado em prática por Ele, que é buscar alcançar todas as etnias da terra, mais de 17 mil etnias sobre a face da terra, Ele para e presta atenção na minha casa, na minha família. Mas ao mesmo tempo, olha o que acontece então na história desse homem. Ela ilustra que no dia seguinte pode estar o nosso problema. Há uma mensagem salvífica, uma história da salvação sendo apresentada aqui. Deus salva a humanidade, eu e você, ali representados na vida de Noé. E ele tem uma experiência profunda com Deus. E é muito comum, quando nós temos aquele momento de ápice na nossa experiência com Deus, de jejum e oração, de busca a Deus, de entrega a Ele, de decisões e compromissos feitos por causa dessa intensidade da relação com Deus naquele momento, é muito comum que no dia seguinte a gente baixe as guardas. No dia seguinte a gente respira novamente aliviado, porque saímos daquele momento da montanha, daquele momento de ápice, e voltamos à nossa vida normal, baixamos a guarda, e aí mora o perigo. E aí é que se instala muitas vezes o problema nas nossas vidas. A grande preocupação que a gente tem que ter nesse texto, de começo, pelo menos no texto, é se preocupar com o dia seguinte, a segunda-feira. O dia que a gente desce da montanha, o dia que a experiência com Deus ficou ontem. Porque se essa experiência foi ontem, ela não necessariamente vale para hoje. Veja, entenda o que eu estou dizendo. Se Deus
age em nossos corações e produz salvação, isso não vale só para amanhã, depois da manhã, isso vale para a eternidade. Mas a minha relação com Deus, se ela não entrar na segunda-feira, o domingo é só mais uma coisa perdida que ficou ontem. Não vale para agora. Nós ouvimos a história de homens e mulheres durante a história, que depois de tempos de jejum, depois de tempos de batalhas espirituais que eles venceram, depois de tempo de grande experiência com Deus, relaxam e por isso caem em pecado. E é mais ou menos isso que nós vemos na história desse homem. Um grande homem de Deus. O que ilustra para nós, mais uma vez, um outro fator. Que diante de Deus não tem grande e pequeno. Diante de Deus não tem mais inteligente e mais burro. Diante de Deus não existe quem pode se colocar de qualquer outra forma, querendo parecer que ele sim fez por merecer estar ali diante de Deus. Diante de Deus todos nós somos iguais. A palavra de Deus, quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, ela normalmente não usa no mesmo sentido que a sociedade hoje usa. Ela fala, não há acepção de pessoa. O que você plantar, você também vai colher. Pode ser pobre, rico, inteligente, despreparado, não interessa. O que você plantar, você vai colher. Mesmo grandes homens e mulheres de Deus, piedosos, que andam com Deus há décadas, que são maduros espiritualmente, que conhecem a palavra de Deus, precisam prestar conta de suas vidas para os outros à sua volta. Nós precisamos ser protegidos de nós mesmos. Nós precisamos ser protegidos do nosso orgulho, da nosso senso de grandeza, de maturidade. Eu cheguei num ponto que eu posso agora tocar a vida tranquilo, sem grandes preocupações, porque eu conheço a Deus. Talvez esse tenha sido o problema de Noé, a gente não sabe. A gente sabe que a palavra de Deus mostra que mesmo grandes homens de Deus vão pisar na bola, vão errar. E pequenos erros, pequenos pecados, entre aspas, porque na Bíblia não existe pequeno pecado. Se você cometeu um pecado, Paulo diz que você pecou em toda a lei. Mas na nossa percepção de resultados daquilo que está sendo feito, das consequências daquilo que nós plantamos, nós muitas vezes enxergamos alguns pecados, erros como pequenos. Mesmo pequenos erros, em um só dia, pode causar uma destruição nos nossos filhos, na nossa família, na nossa história, que é o que a gente vê aqui. 100 anos de fidelidade. Um dia, Noé consegue estragar uma história bonita. Um dia. Só um dia. Veja, o texto está mostrando para nós, e eu sei que isso não está talvez tão claro, mas que se não há arrependimento verdadeiro nosso, e se não há ao mesmo tempo uma intervenção divina vindo ao nosso encontro e nos resgatando, nós sempre vamos causar destruição. Não tem outra saída. Por que a palavra de Deus não poupa os grandes heróis? Porque a palavra de Deus não está apresentando uma religião para nós. Não é isso a proposta. Numa grande religião, nunca iria se mostrar que Noé tem falhas. Não faria sentido. Ou as falhas de Noé iriam ser apresentadas como, na verdade, uma coisa boa. Qual que é o seu grande problema? Tem na entrevista de trabalho. E a pessoa coloca, é porque eu sou perfeccionista. Esse é o grande problema dela. Muitas vezes o que nós vemos por aí na religiosidade comum brasileira é que mesmo os nossos grandes heróis, se eles erram, na verdade não foi um erro, é para mostrar o tanto que eles são humildes. A palavra de Deus não apresenta assim os nossos heróis. Ela apresenta eles como fracos, débeis, pessoas que muitas vezes estragam a vida de suas famílias. E que se não há, portanto, arrependimento, mudança de vida e a intervenção de Deus para não deixar as consequências do nosso pecado continuarem, não há a esperança de um futuro melhor na vida de ninguém. Olha como esse texto é difícil, muitas vezes, para a gente ler.
e entender como ele se aplica às nossas vidas. A gente precisa trabalhar para minimizar, enquanto a gente está aqui, minimizar o máximo possível o efeito destrutivo dos nossos erros, dos nossos pecados na vida da nossa família. O que esse texto está dizendo? Eu queria resumir esse texto da seguinte forma: o pecado causa sérias consequências, ou traz sérias consequências devastadoras para a nossa vida. Mas a graça restaura todos aqueles e cada um daqueles que se abrem para ela. O pecado traz sérias consequências para cada um dos pequenos pecados que nós cometemos. Mas a graça de Deus restaura a cada um de nós que nos abrimos para a ação dela. Eu queria falar hoje duas coisas. Eu acho que alguns até suspiraram, né? Só duas coisas, dois princípios que eu tenho para trazer para os irmãos. O primeiro é esse: que o pecado causa sérias consequências sobre todos nós. Em Gênesis 5:29, se vocês se lembram um pouquinho, mas eu vou lembrar você um pouco o que aconteceu. Um antepassado de Noé diz que ele, Noé, seria aquele que aliviaria dos nossos ombros o peso de trabalhar nessa terra amaldiçoada por Deus. Não sei se vocês se lembram, quando o homem erra, quando o homem peca e abandona a relação com Deus, não é ele que é amaldiçoado simplesmente. A terra é amaldiçoada por causa dele. É muito mais grave do que simplesmente ele perder a relação com Deus. Por causa dele, tudo é desconexo. Por causa dele, tudo é afetado. Mas viria um homem lá na frente, e aí o antepassado de Noé afirma que esse seria Noé. Se é ou não, a gente pode ter aí algumas complicações. A gente poderia analisar um pouco. Mas o fato é que provavelmente nesse momento, quando Noé começa a beber, quando ele começa a usar do vinho que ele fez, e só para ficar bem claro, o vinho é o primeiro milagre que Cristo faz no Novo Testamento, e é o vinho fermentado, é o vinho com álcool. Então não é o vinho que é o problema. Mas quando ele começa a beber, a impressão que o texto traz é que está trazendo um alívio, ele está descansando, ele está agora relaxando, talvez de um dia duro de trabalho, talvez de semanas, meses, talvez anos de trabalho, porque nós não sabemos pelo texto quando é que aconteceu isso. Eles saem da arca, quanto tempo demora para plantar uma vinha e ter o fruto dessa vinha e aprender a fazer esse vinho e produzir esse vinho? Nós não sabemos, provavelmente anos se passaram, mas o fato é que o alívio que Noé busca já mostra de cara que é uma busca, uma fuga irresponsável que traz danos terríveis para a sua família. Parece que o texto não está falando de Noé só. O texto está falando de nós, eu e você. As nossas buscas por alívio, que não encontram respaldo na sabedoria da palavra de Deus, sempre vão trazer para nós destruição na nossa casa. Mas olha só, Paulo trata sobre um tema que abrange isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala para nós não enchermos a nossa barriga, a nossa vida, a nossa mente com álcool. Não se embriaguem com vinho. Ele fala mais, se embriaguem do Espírito. Basicamente a lógica que ele está construindo é: não dá para encher um copo que já está cheio. Se a sua agenda é preenchida de coisas que vão causar descontrole, desacertos, vão causar destruição, não vai dar para colocar na sua agenda coisas que vão trazer exatamente o contrário: a construção, o acerto, a paz e a alegria. Então você tem que escolher o que é que vai encher a sua vida. Não é só uma questão de que o álcool me descontrola. Não é essa a questão. A questão é que o álcool, aqui do jeito que é apresentado na vida de Noé, e como Paulo trata no Novo Testamento, preenche o meu dia. Assim como todos os outros vícios que nós podemos alimentar. A pessoa que trabalha demais, a pessoa que tem o vício no entretenimento, a pessoa que não consegue segurar a língua, porque para ela é gostoso falar mal dos outros.
cada uma dessas coisas são coisas que preenchem a nossa mente, preenchem a nossa agenda, preenchem o nosso dia, e se elas enchem a gente, não sobra espaço para o Espírito Santo também nos encher. Nós temos que fazer uma escolha. Quem é que vai encher a minha vida? Se a nossa agenda é cheia de coisas que trazem destruição, a gente não pode esperar que outra coisa vai encher ela também. A história é um pouco difícil da gente entender. Noé peca, e ele peca claramente. Não é só que ele bebe e se embriaga, mas ele, como resultado disso, fica nu diante de todos. E quando ele fica assim, o filho dele do meio, Cão, ou Cã, que na verdade é o pai da nação que depois, ou das nações que depois entraram debaixo disso que nós chamamos povos de Canaã, ele é o pai desses. Ele agora vê o que o pai está fazendo e também peca. Ele desonra o seu pai, ele traz vergonha para a vida do pai, e Noé se ira com isso. Mas ele que começou. O erro, como efeito dominó, começa na vida dele, mas agora ele se ira quando o filho dele também erra. Mas veja só, nós precisamos entender o erro do filho dele também. O que o filho dele está fazendo é trazer vergonha para aquele que já tem vergonha. O filho dele está acentuando e mostrando no holofote a vergonha do pai dele, ao invés de dar um passo atrás e tirar a vergonha e tirar a desonra da vida do pai dele. O erro de Cã, o erro de Canaã é gravíssimo, porque além dele cometer e ver o pai dele cometendo um erro, ele ainda explora aquilo para o seu entretenimento, para o entretenimento dos outros. Ele chama as pessoas para verem como seu pai está afundando naquela desgraça. Esse é o erro dele. Infelizmente, esse é o erro da nossa geração. Nós adoramos falar mal dos outros, e nós nos especializamos nisso mais do que qualquer outra geração para trás, porque ninguém teve no passado o Instagram, a Netflix, ninguém teve no passado o Facebook, ninguém teve no passado a condição que nós temos de mostrar a vergonha do outro, de mostrar a desonra do outro. E nós vamos ampliando isso. Pastores, missionários falando mal uns dos outros na internet, pais acabando com outros pais que têm uma postura de vida diferente. Nós, ao invés de trazermos a desonra e a vergonha para longe das pessoas, aproximando elas de Deus, nós enfatizamos a vergonha delas, colocando holofote nos erros dos outros. É mais ou menos isso que Cã está fazendo. Quando ele volta para a vida dele, ele é só um jardineiro, e ele podia ter plantado um monte de outras coisas. Eu acho que ele plantou. Mas a situação é tão intensa que Moisés, que é que escreve o texto, coloca só que ele plantou uma vinha. Que coisa boa uma vinha. Jesus, ele próprio é chamado da videira verdadeira. Então uma vinha não tem nada de ruim por si mesmo, mas é para enfatizar talvez a importância de que ele, Noé, tirou aquilo que era prioridade para colocar algo que não era prioridade na vida dele. Pois não é assim mesmo que começa muitos dos nossos erros, que não começam de forma feia. Muitos dos nossos erros, eles não começam escancaradamente destrutores de vida. Eles simplesmente são uma troca, às vezes imperceptível, de prioridades. Ao invés de prestar atenção na comida, ele presta atenção no vinho. Parece que é isso que Moisés está querendo mostrar para nós. A nudez sempre foi acompanhada de vergonha. A gente se ilude hoje, porque a gente acha que nós estamos em outro momento da história, quando a nudez agora a gente trata de maneira boba, não tem problema, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Mas não é assim. O primeiro pecado do homem, o primeiro pecado de Adão e Eva, eles olham um para o outro e eles se veem nus. E a questão não é simplesmente física, não é esse o ponto, porque já estavam nus antes.
A questão é o sentimento de vergonha, de desonra, de ter diminuído a pessoa de Deus por causa da burrice deles de seguir a voz de Satanás. É uma vergonha em vários níveis que eles experimentam. E qual que é a ação de Deus quando eles fazem isso? Vesti-los. Vesti-los. Deus tira a vergonha de Adão e Eva. A gente vê durante a história que o Holocausto, por exemplo, os judeus eram despidos, eles não eram só mortos, eles eram humilhados por estarem nus. A gente vê nas guerras da antiguidade que as pessoas eram despidas e muitas vezes sim violentadas, mas a violência não começava no ato físico, começava na humilhação da pessoa ficar nua diante dos outros. Pois a palavra que mostrou as vergonhas de Noé é uma forma de dizer que ele estava com a sua genitália para fora, que o filho viu. E o filho deveria ter honrado seu pai, tirado a desonra, mas não é isso que ele faz. Ele traz mais desonra para a vida dele. Essa é a humilhação que nós vemos entrando muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E a gente hoje pensa que agora somos diferentes. Tem pornografia, tem exposição dos corpos, mas mesmo aqueles que trabalham, entre aspas, com aquilo que é de mostrar o corpo, a prostituição, a pornografia, não saem depois na rua nus. Por que eles não saem nus lá fora? Porque o senso de vergonha, o senso de ser desonrado, se eu não tiver roupa, se eu não for vestido, se eu não for integrado na sociedade, é sempre presente em 6.000 anos de história da humanidade. E não é diferente com a gente hoje. Nós também sabemos que quando nós ficamos nus, nós somos humilhados. Olha que coisa linda. Eu vou fazer um parêntese aqui. Os dois únicos momentos que quando nós estamos nus, nós que já somos adultos, nós não sentimos humilhados, é quando nós estamos sozinhos tomando um banho. Graças a Deus podemos descansar. Ninguém me vê. Eu não sou alvo da crítica de ninguém. Eu posso me desnudar diante de Deus. E o outro momento é quando nós estamos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso cônjuge. Deus prepara um lugar para mim e para você, aonde a nudez não é tida como vergonha. Deus prepara um lugar para mim e para você, onde a nudez é associada com prazer verdadeiro de corpo e de alma. Deus prepara um lugar para nós, onde nós podemos de alguma forma voltar a experimentar pureza e graça, mesmo estamos nus na frente do outro, que é o nosso cônjuge. Então veja, não é o nosso corpo nu que é o grande problema. O problema é essa experiência de ser humilhado, porque eu fui colocado nu na frente das pessoas, de ter sido desonrado. Olha como o pecado traz danos terríveis para a nossa vida. Olha o pecado como o pecado de Cão e de Noé. Não é simplesmente o pecado de uma família lá atrás, que não faz a menor conexão com a nossa vida hoje. Nós também trazemos para dentro da nossa casa coisas que envergonham os nossos pais, coisa que desonra a nossa família, coisa que estraga o nosso nome, que tira a nossa paz. Nós também tentamos muitas vezes esconder o que não deveria ter sido escondido, para que a gente não tenha vergonha, mas a gente tem vergonha mesmo que ninguém veja, porque a gente sabe que aquilo dali tem o potencial de nos desonrar na frente das pessoas. O pecado traz consequências seríssimas para cada um de nós e para todos nós. O pecado traz consequências que não param na história da nossa vida. Vai para o nosso filho, para o nosso neto, para a descendência que nós temos para frente. O nosso pecado cria desarranjos e desacordos que não ficam só dentro das quatro paredes da nossa casa. Muitas vezes invadem uma nação inteira, um povo inteiro. E é isso que acontece com a vida de Cão. Canaã é a descendência dele. Um conjunto de povos que são hoje
nesse texto que nós lemos, amaldiçoados, que eles vão pagar o preço pelo pecado do pai dele que está lá atrás. E é interessante que Sem e Jafé veem a vergonha do pai e ficam com vergonha da vergonha e trabalham para encerrar aquela vergonha, para acabar com aquela vergonha. E aqui eu quero trazer o segundo ponto. A graça restaura a cada um daqueles que a aceitam, de todos eles. Noé é tratado nesse texto de um jeito que imediatamente a gente tem dificuldade de perceber. Mas quando a gente olha com atenção, por que Moisés mostra no seu texto aquilo que aconteceu com o antepassado, tão justo, tão bom, tão importante na sua história? Porque há uma história muito mais importante a ser contada do que a honra de Noé. Uma história muito mais bela por trás do que a história daquele homem. Qual que é a história? A história da salvação, a história da reconciliação que Deus tem para cada um de nós. E se Noé teve que ser exposto para que todos nós entendamos hoje que Deus quer restaurar a sua vida, a minha vida, para a gente voltar de novo para um local que não há vergonha, que não há honra, então essa história alcançou o seu objetivo. Mas veja só, vamos entrar um pouco na história que está acontecendo aqui. Maior do que o peso do pecado de Noé é a semelhança que os dois filhos dele, Sem e Jafé, têm de Deus nesse texto. O que o texto está mostrando para nós, que mesmo o pecado feio, feito por um homem que tinha um peso de desmontar uma história bonita de salvação de Deus, que é Noé, maior do que o peso da vida dele naquele momento, são os filhos dele, Sem e Jafé, que pegam e cobrem a vergonha do pai, do mesmo jeito que Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva. Veja, alguma coisa foi ensinada para aqueles jovens. E quem é que ensinou? Noé. O cara que pisa na bola, que é Noé, ensinou para os filhos deles a história da salvação. O como Deus os redimiu. Como Deus foi lá e matou animais, sacrificou animais para cobrir novamente Adão e Eva, para que eles não ficassem envergonhados, desonrados, para que fosse tratado a desonra deles ali. Ali não foi tratado tudo ainda, mas no capítulo, na sequência, em Gênesis capítulo 3, é prometido que viria o descendente da mulher. Ele viria lá na frente e terminaria de tirar toda a desonra sobre os nossos ombros, colocada sobre as nossas vidas. Mas os dois filhos de Noé imitam a Deus nesse momento da história. Eu não sei você que já tem filho como eu, mas não há coisa que me traria maior prazer, que me traz mais prazer, do que ver os meus filhos imitando a Cristo Jesus, a Deus. Especialmente quando eu sei que isso tem pelo menos alguma conexão, que seja pequena, com aquilo que eu demonstrei, aquilo que eu ensinei para eles, que eles viram na minha vida e agora eles imitam a história redentiva de Deus, que Deus vai ao encontro das pessoas, mesmo as que cometem os piores erros, para tirar a vergonha da vida delas. É isso que eles fazem com o pai deles, e eles estabelecem um modelo para nós. E essa história vai para todos os filhos, não só para os dois, porque a gente pode olhar para essa história e pensar, essa história graciosa, essa história de salvação é apresentada somente para Sem e para Jafé, mas Cã ou Canaã já era, para eles não há esperança. Não é assim que a palavra de Deus apresenta, porque em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, Jesus Cristo de Nazaré, o homem que veio nos salvar, o Redentor, o Salvador, ele atravessa o mar da Galileia e ele vai para Gadara, para a região das 10 cidades, Decápolis. E quando ele vai para aquela cidade, ele vai pregar para um grupo de povos. São mais ou menos 10 cidades com 7, 8 povos ali representados. Sabe quais são aqueles povos que estão ali? 7 deles são os povos de Canaã.
O Salvador misericordiosamente planejou um dia que a maldição colocada sobre a vida de Canaã seria retirada, que ele iria na direção deles e tiraria a vergonha da vida deles. Ele iria na direção deles e tiraria a desonra da vida deles. Eles seriam restaurados. Quem seria restaurado? Quais deles entregassem as suas vidas a Jesus, eles seriam restaurados. No primeiro momento, Jesus atravessa o lago e chega e encontra um endemoniado. Tem um outro texto que fala que eram 2 endemoniados. Mas quando ele chega ali em Lucas, aquele endemoniado conversa com ele, mas a voz que sai não é do homem, é de uma legião. 6.000 demônios estão dentro daquela pessoa. 6.000 demônios. E Jesus liberta aquele homem, não só da vergonha e da desonra, mas de toda possibilidade de continuar envergonhado e desonrado. Deus tira o mal de dentro para fora, de um jeito que ninguém conseguiria, psicólogo nenhum, e professor nenhum, mestre nenhum conseguiria, pois Jesus tira o que estava em gerações dentro daquele povo, a vergonha. E mesmo assim, aquelas pessoas que viram o que aconteceu de Canaã, que estavam ali em volta de Jesus, manda ele embora, porque ficam com medo. Se ele tem o poder para fazer isso, expulsar 6.000 demônios, que é outro poder que esse homem tem, expulsam Jesus, pedem para ele ir embora. Adivinha onde foi a segunda multiplicação dos pães? No mesmo lugar. Jesus volta depois. Ele havia falado para o gadareno, que foi expulso os demônios dele: vai e fala o que aconteceu na sua vida. Fala como Deus tirou a sua vergonha. Fala como Deus tirou a sua desonra. Fala como Deus te libertou. Fala, eu estou indo embora porque eles estão me mandando, mas você pertence a esse lugar, a essa família, a esse povo. E ele foi. Próxima cena naquele local, Jesus entra na história de novo, no meio dos povos de Canaã, em Decápolis. E agora uma multiplicação dos pães e dos peixes é feita. Milhares de pessoas são tocadas pela graça. Milhares de pessoas são restauradas a relação com Deus. Milhares de pessoas são tiradas de dentro dela a vergonha, a desonra do peito delas. E hoje, mesmo hoje, alguns querem dizer que os palestinos são descendentes daquele povo lá atrás e que eles são amaldiçoados por Deus. Isso não é mais verdade, porque em Cristo Jesus foram pagas todas as nossas culpas. Romanos 8, versículo 1: não há mais maldição, não há mais condenação para aqueles que se entregam a Cristo Jesus. Não há mais condenação, nem para Canaã há mais condenação na vida dele. Então, a desgraça vai vir na vida de todos nós quando nós alimentamos o pecado, quando nós guardamos, quando nós tentamos esconder, quando o pecado nasce, brota e gera vergonha e desonra. Mas a desgraça pode ter um fim, a desonra pode ter um fim, a humilhação pode ter um fim. Qual que é o fim dela? Quando Jesus entra na minha história. Não é a Igreja Batista, não é a religião, não é a concordância com um grupo de regras, é Jesus de Nazaré, quando ele entra nas nossas histórias. Veja, coerentemente com o resto da palavra de Deus, a gente não pode acreditar, por exemplo, que a bênção e a maldição entregue aqui é válida só por si só. Não existe maldição hereditária na palavra de Deus. Assim como não necessariamente também não existe bênção hereditária. Você vai ser salvo porque o seu pai foi salvo. Você vai ser salvo porque a sua esposa é salva. Não existe isso na palavra de Deus. Toda bênção e toda maldição, ela só é válida na história se ela é coerente com aquilo que a palavra de Deus, com o próprio Deus fala. E parece que na história desse homem, Cã, quando ele é amaldiçoado, não é que a maldição do pai dele pegou nele. Não é esse o ponto. O ponto principal
é que ele vive com base naquela maldição. Ele vive com base naquilo. Aquilo preenche a identidade dele, preenche a agenda dele. E aí alguém poderia vir lá ainda na época e dizer: isso é maldição hereditária, isso é maldição que tacaram em você. Não, isso é desobediência alimentada, isso é postura de ficar longe de Deus. E sim, amaldiçoa a vida de quem caminha desse jeito. Mas também sim, como Sem e Jafé foram abençoados, todos nós temos acesso à mesmíssima bênção. Qual que é a bênção deles? A bênção deles é a prosperidade. Essa é a bênção deles. E não pense que a teologia da prosperidade, essas propostas de que vocês vão ficar ricos, alguns vão, outros não. Deus tem propósitos diferentes e outro dia nós podemos falar mais sobre isso. Mas aqui a prosperidade faz nítida conexão com o que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, com plenitude. E depois Paulo fala em Efésios capítulo 6, do versículo 1 a 4, se eu não me engano, nós lemos. Ele fala que quando nós honramos o nosso pai, os nossos pais, então nós vamos ter vida longa. Novamente é a vida plena, é a vida cheia de alegria, de esperança. E veja só, Sicão, ao seguir aqueles passos da maldição, muito mais do que ter sido amaldiçoado pelo pai, ele vive com uma identidade baseada naquela maldição. Agora Sem e Jafé vivem com base na bênção e deixam aquilo preencher a identidade deles, preencher a vida deles. Eles honram o pai deles e por causa disso eles têm uma vida plena, verdadeira. Eles tiram a desonra e a vergonha do pai deles, e por isso a vida deles também é tirada a vergonha e a desonra. É a mesma coisa que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer tirar de dentro e de cima de nós tudo aquilo que pode nos fazer tropeçar. Judas versículo 24, fala que Ele é que nos protege de cairmos. O Senhor Todo-Poderoso, Ele nos guarda de tropeçar. É lógico que ali está falando especialmente da vida eterna. Nós não perdemos quando a nossa vida verdadeiramente é de Jesus. Mas veja só como a bênção ou a maldição pode preencher a nossa identidade. Paulo fala em outro local que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele fala bem claro: se vocês plantarem vento, vão colher destruição. É o que outro autor fala no Antigo Testamento. E o que nós plantamos, nós vamos colher, mesmo nós que já entregamos a nossa vida a Deus e fomos salvos em Cristo Jesus. Se nós começarmos a nos comportar fora dos parâmetros de Deus, claramente nós estamos permitindo que a nossa identidade, a nossa agenda seja preenchida por coisas que são contrárias à palavra de Deus. E por causa disso elas vão produzir desacertos, desarranjos, vergonhas, desonras na nossa vida. E Deus nos corrige, como fala em Hebreus capítulo 12, versículo 6. E a gente deveria ficar feliz quando isso acontece, porque lá é dito para nós que Deus açoita o filho a quem Ele ama. Não cabe aqui essa teoria da educação positiva, que Deus só conversa para fazer sentido para nós, para a gente entender que a gente está erradinho. Não, Deus açoita o filho que Ele ama. É assim que é usado no texto em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Ele ama você. Então Ele vai pegar as consequências do seu erro e Ele vai deixar vir sobre a sua vida, em alguma medida. Mas porque as misericórdias do Senhor são sem fim, Ele nunca deixa as consequências do nosso erro daqueles que pertencem a Jesus. Nunca deixa elas virem todas tão intensamente. Ele segura, porque a intenção não é nos jogar de novo no inferno da vida, ou no inferno que vai ter lá no futuro. A intenção é nos trazer de volta de novo para Ele. Deus corrige a gente através das próprias consequências do nosso erro, muitas vezes, para trazer a gente de volta para Ele, para aproximar a gente dele. Veja, Sem
e Jafé honram o pai dele. E isso está impregnado na bênção que eles estão recebendo. Então isso faz parte de quem eles são. Mas como é que eles honram o pai dele? Eles não honram o pai dele idolatrando o pai, entregando a decisão da vida deles para o pai e para a mãe. A honra deles não é endeusando ou tendo fé no pai e da mãe, acima da fé em Deus. Não é essa. A forma deles honrarem pai e mãe é trazendo a graça para dentro da casa, o cuidado, não deixando que a pressão do pecado do próprio pai seja tão grande na vida dele que destrua. Eles vão para dentro da família deles e tiram aquilo que poderia causar mais desgraça, mais dano, mais vergonha. Como é que nós temos que ensinar os nossos filhos? Ontem nós ouvimos, quem veio ontem à noite aqui no chá de fralda da Vitória e do Eduardo, nós vimos a apresentação do Salmo 78. Como é que a gente ensina para os nossos filhos a viver a história da salvação, a exemplificar a redenção de Deus, a mostrar que Deus graciosamente quer salvar cada um de nós? Como é que a gente faz isso? Lendo a palavra, aprendendo a palavra, memorizando a palavra, aplicando a palavra, colocando na nossa testa, nos umbrais da porta, colocando, escrevendo onde a gente for, repetindo ela constantemente, para que os nossos filhos, quando chegar a hora deles de viverem a vida, de fazerem decisões, de assumirem compromissos, a gente possa olhar para eles como Noé olhou para Sem e Jafé e vermos Deus na vida deles, ver eles imitando as ações de Deus na vida deles. Veja, isso não é fácil fazer. Isso, na verdade, é impossível qualquer pai e qualquer mãe fazer. Noé termina de tirar toda a ilusão de que nós vamos ser pais e mães perfeitos. Mas nós podemos ensinar o caminho sobremodo excelente, perfeito para os nossos filhos, que é a palavra de Deus. E aí nós podemos confiar que Deus vai pegar isso e vai produzir algo para além da nossa capacidade de pais e mães. Nós não seríamos capazes, mas Deus é capaz de fazer com que a graça entre na vida dos nossos filhos e transforme e faça eles viverem a partir da graça. Todo pecado que nós cometemos, segundo Jesus em João capítulo 8, versículo 34 e 36, é uma escravidão que nós nos entregamos. O pecado não é uma busca por prazer. Essa é a mentira de Satanás para a sua vida. O pecado não é uma busca por autenticidade, simplesmente. O pecado é uma escravidão que você é dobrado a ela porque você não tem força para vencer. O pecado é um vício que corrói você de dentro para fora, corrói as nossas vidas. O pecado emburrece a gente. O pecado torna a gente lento para entender quem Deus é e qual é a vontade dele. O pecado limita o nosso horizonte. O pecado, ele estraga mesmo a prosperidade que vem nas nossas mãos. O pecado é uma escravidão que nós somos entregues a ela por nós mesmos. Mas Paulo fala em Romanos 3:23 que nós éramos escravos, afastados da graça de Deus. E ele fala que o resultado disso, em Romanos 6:23, é que nós somos todos mortos. O resultado da escravidão ao pecado é a morte, o salário do pecado. Mas quando ele chega no capítulo 8 de Romanos, ele fala que pela graça de Deus agora nós vencemos o pecado. Em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Não há nada que nos separe dele. A partir do versículo 28 ele vai construindo essa lógica, nem presente, nem futuro, nem anjo, nem demônio. Não existe nada que afasta aquelas pessoas que abriram seu coração para a graça de Deus. Não há nada que as afasta agora de um processo crescente de transformação à semelhança com Deus. Veja, a mensagem do Evangelho, ela é sempre clara desde o início da história. Qual que é a mensagem do Evangelho? Precisa haver arrependimento. Esse é o início da mensagem do Evangelho. Da boa notícia de que Deus quer salvar cada um de nós.
A maior parte do evangelho que tem sido pregado hoje na religiosidade brasileira é que Deus é bonzinho e quer pegar você e só cuidar de você do jeito que você está. Isso não é o evangelho. A mensagem do evangelho começa com arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Mas a mensagem do evangelho continua e ela vai para a área que ela fala, que Deus vai invadir cada espaço da nossa alma, cada espaço da nossa casa, cada ambiente da nossa família, e Ele vai transformar, mesmo aqueles ambientes que foram prejudicados de forma terrível pelo pecado, Ele vai trazer de volta em Cristo Jesus, mesmo aquele que foi amaldiçoado séculos, milênios antes, agora a família dele é resgatada pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Nós temos a mensagem do Evangelho completa. Deus fala para nos arrependermos, mas Ele entrega para nós a condição, o jeito, o trato de sermos salvos e abençoados por Ele mais uma vez. Jesus, Ele é apresentado para nós como a porta de escape, o caminho de volta, o ponto de virada, como o Messias Salvador. Jesus é apresentado em toda a história desse jeito. Em Jesus Cristo nós temos condições de sairmos da pena do pecado e voltarmos para a graça da bênção de Deus em nossas casas, com nossos filhos, com a nossa família. Eu queria concluir com vocês de duas formas hoje de manhã. Primeira forma, avalie a sua vida. Quão grande é a vergonha que você está passando hoje, a desonra que você está vivendo hoje, ou a vergonha e a desonra que você está antecipando que ela vai chegar na sua casa. Quão grande ela é? Olha no espelho, pensa você com você mesmo. Deus quer tirar a sua vergonha. Deus quer tirar a sua desonra. Ele quer sacrificar. Na verdade, Ele já fez isso. Ele já sacrificou o Filho dele na cruz, para que Ele sofresse a vergonha por você. Jesus Cristo foi crucificado nu, algo que nós pouco pensamos. Jesus Cristo não foi crucificado de roupa, de gravata, bem vestido. Ele foi crucificado nu, humilhado de todas as formas, para que eu e você não precisássemos mais uma vez sermos humilhados. Então, qual é a humilhação que hoje ainda está na sua vida? Qual pecado que você tem que esconder? Qual comportamento viciante? Qual forma de pensar você sabe, já percebeu e entendeu que vai te afastar de Deus? Pois fala para Deus hoje. Você fala para Ele: Senhor, tira de mim isso, me perdoa o meu pecado e dá nome para o seu pecado, para aquilo que te envergonha, para aquilo que traz humilhação à sua casa. Dá nome para isso. Fala: Senhor, me perdoa por ser um pai assim, uma mãe assado, por ser um empresário desse jeito, me perdoa por ser um filho desse jeito. Eu sei que isso vai trazer vergonha para mim e para minha casa. Avalie a sua vida e fala: Senhor, me liberta dos meus próprios pecados, me perdoa, eu me arrependo, me liberta das consequências, derrama a tua misericórdia sobre mim. Segunda forma que eu queria concluir: construa a sua casa. Pensa nessa palavra, construa. Ela não vai ser entregue de mão beijada para você por Deus. Não é assim. Deus dá um terreno e dá sementes, e dá enxada, dá a condição para você plantar o seu jardim, mas quem planta é você que constrói. Construa a sua casa, que mesmo em momentos constrangedores como esse, você vai ver nos seus filhos comportamentos redentivos, imitação de Jesus Cristo. Você vai ver na vida da sua família a graça de Deus sendo falada e sendo vivida. Então assuma o compromisso de construir a sua casa. Eu estou vendo muitos jovens aqui, alguns já casados, outros estão próximos de casar. Ainda é tempo de construir. Eu estou vendo velhos,
adultos aqui, olhem para trás, ainda é tempo de voltar atrás em algumas coisas e construir, reconstruir, porque a família, ela está sempre em constante construção diante de Deus, assim como ela está constantemente sendo destruída quando está longe de Deus. Ela pode não parecer estar sendo destruída, mas se ela está longe de Deus, ela é atacada por demônios, ela é atacada pelo mundo, ela é corroída de dentro para fora. A outra família que segue a Deus pode não parecer estar sendo construída, mas aos poucos a palavra é falada, é demonstrada, é ensinada. Aos poucos os nossos filhos começam a falar o que nós ensinamos para eles, começam muitas vezes a passar a gente no conhecimento e na maturidade que eles têm com Deus. Então veja, a destruição e a construção pode não ser visível para os outros até um certo ponto, mas vai chegar um dia que ou a bênção vai ser aquilo que se instalou na minha vida e da minha família, ou vai ser a maldição que vai se instalar na vida da minha família e dos meus filhos. Então o que a gente faz? Construa agora a sua casa. Homens, sejam sacerdotes. Eu vou concluir dizendo isso, até porque tantos legendários estão aqui hoje. Nós não somos chamados pelo cristianismo simplesmente para sermos provedores, protetores, para sermos exemplo. Não é só isso. Ateus também falam isso. Pessoas de outras religiões também falam isso. Como cristãos, nós não estamos simplesmente pregando uma boa ética. Tudo isso é válido e importante. Mas como cristãos, que baseia as nossas vidas, homens, é Efésios capítulo 5, versículo 25. Como Cristo sacrificou a sua vida pela igreja, para que ela fosse santificada pela palavra, assim homens façam também com as suas esposas. Como é que nós cuidamos das nossas esposas? Sacrificamos a nossa vida para elas, decoramos a palavra, entendemos a palavra, vivemos a palavra, recitamos a palavra, ensinamos as nossas esposas a palavra, aprofundamos na vida delas a aplicação do que é seguir a palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está sendo homem. Quando a gente não faz isso, a gente é menos do que o que Deus nos chamou para ser. Mulheres, vocês têm uma tarefa grande, e uma delas é ter paciência com a gente. E isso implica em nos respeitar, caminhar com a gente, orar por nós, esperar o tempo que Deus vai agir. A construção pode não estar visível para as pessoas que estão do lado de fora, mas um dia ela vai aparecer lá na frente. Então, mulheres, não desistam, homens, não desistam, famílias, não desistam. Deus vai produzir a graça dele na nossa casa, na nossa família. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós orarmos. Se Deus conversou com você hoje, se Ele falou a sua língua, se Ele falou aquilo que está no seu coração, eu queria que você agora apertasse a mão aí da sua esposa, vocês que são casados. Fique perto dela. Você que não é casado ainda, coloque essa oração como uma promessa para você. E nós vamos orar para que Deus venha abençoar cada um dos casais que está aqui. E para que Deus traga para nós essa promessa para aqueles que ainda não estão casados, que Ele vai entregar um cônjuge segundo o coração dele para vocês. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós estamos em constante restauração ou em constante destruição. Meu Deus, nós clamamos que o Senhor venha construir a nossa casa, nossa família, mesmo que não seja visível ainda para as pessoas do lado de fora. Que o Senhor dê para nós pequenas demonstrações da Tua graça, invadindo a vida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos cônjuges. Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor, assim como aconteceu com Noé,
seja misericordioso com a gente no dia do nosso pecado, do nosso erro, e traga a restauração, a reconciliação, traga, ó Deus, a demonstração da tua graça para nós. Ó Deus, cada casal que está aqui agora, cada um deles está numa fase, num momento, mas todos precisam de ti. Todos precisamos de ti. Deus, invada, intervenha na vida de cada um desses casais. Ó Deus, restaura a relação. Estabeleça, ó Deus, a salvação no coração individual, mas também no coração da família, ó Pai. Que a tua casa, cada uma das famílias aqui sejam construídas como casa do Senhor. Que os homens sejam sacerdotes e que as mulheres sejam amáveis, respeitosas, que fortaleça e encorajem os seus maridos. Senhor Deus, que a tua palavra venha invadir a gente hoje, que o poder do teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que milagres aconteçam hoje de manhã em nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.